Hoje nós vamos entrar num assunto que é sequência da semana passada, visto que nós estamos a cada semana ainda, dentro do Sermão do Monte. Vejam quanta coisa Jesus ensinou no Sermão do Monte. Nós já estamos há alguns meses tratando sobre o Sermão do Monte, a cada semana um tema novo. Por quê? Porque nós dividimos o estudo do Sermão do Monte, vou usar uma palavra aqui estranha talvez para muitos, em perícope. O que é uma perícope? Perícope é um tema, nós temos o Sermão do Monte, são 3 capítulos, só que esses 3 capítulos são várias perícopes. Cada perícope é um tema específico, que cabe um estudo aprofundado, cabe mergulhar no tema, cabe pesquisar o que Jesus está querendo dizer, porque é muito profundo. Na semana passada, nós tratamos sobre a questão do adultério. Jesus falou fortemente sobre o adultério e ele foi pesado, no bom sentido do pesado, ele foi intenso quando ele deu a clareza do que realmente pode ser considerado adultério. E ele foi no X da questão, e o X da questão diz respeito à concupiscência dos olhos, e a concupiscência significa um desejo descontrolado, um desejo sem freio. A pessoa não domina, ela se joga aquele desejo profundo, e nós tratamos disso na semana passada. Se nós olharmos o texto, nós vamos podemos até pensar que o tema de hoje, ele poderia estar linkado junto com o da semana passada. E é verdade, algumas Bíblias colocam como sendo um único título, uma única perícope. Porém, como os 2 pontos são tão grandiosos, tão delicados, eu entendo que a gente precisa tratá-los separadamente, para não sermos superficial em nenhum dos 2. Então nós queremos tratar com devida atenção. É um tema tão moderno, tão atual, quanto fora nos dias do Senhor Jesus, como quando fora nos dias de Moisés. Nós vamos falar hoje sobre a questão do divórcio, ok? Divórcio. Pastor, mas falar de divórcio no culto de domingo à noite, pois é, fundamental, necessário. Por quê? Porque esse é um problema que abate a nossa sociedade, que está à nossa volta. E infelizmente não com com uma certa frequência até, visita a nossa seara, visita a nossa comunidade. Há um problema grave aqui, e Jesus não falou isso à toa, não foi por acaso, não foi acidental. Ele quis tratar de um problema concreto, que estava acontecendo naqueles dias, que está acontecendo hoje. Quem sabe quantos aqui, na condição de casados, em algum momento da sua relação já não veio à tona essa expressão: eu quero me separar, eu quero me divorciar. Não vou nem perguntar aqui quantos já falaram isso em algum momento do seu relacionamento, porque é possível que uma grande maioria já tenha se expressado dessa forma, se não até, quem sabe, todos. Mas nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. O problema não é somente a nossa relação, o problema é os nossos filhos também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Os que ainda não casaram, o que a Bíblia diz? Você que é solteiro, nos dias de hoje, a questão do casamento é levada assim com tanta frouxidão, com tanta facilidade. As pessoas casam já pensando mas se não der certo a gente separa. Os pensamentos atuais, os pensamentos modernos, têm levado muitos casais a adotar essas soluções, pseudo-soluções, esses caminhos facilitados, sem responsabilidade, sem compromisso, fora da vontade de Deus. Então hoje nós vamos alinharmos pelas Escrituras
O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Se você é solteiro, sinta-se privilegiado por já ter esse entendimento e já poder se preparar melhor para esse ponto tão importante que chama-se matrimônio, casamento. E eu quero dizer, irmãos, que todo o casamento, sem exceção, tem as suas dores. Tem ou não tem? Tem. É um pacote combo, irmãos. É o hambúrguer, batatinha frita e Coca-Cola, vem tudo junto. Se bobear, o sorvetinho no final. É um combo. No casamento não vai ter só as alegrias, as festas, a coisa boa. Tu vai ter as perrenhas, as dores de cabeça, os desentendimentos. Tem ou não tem? Só lá em casa, né? Só lá em casa, pelo jeito. Tem ou não tem? Tem. E nós temos que enfrentar isso com verdade. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 31 e 32. O texto diz assim, estou lendo na versão da Nova Versão Internacional, Transformadora, NVT. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada, também comete adultério. Bom, primeiro ponto aqui em questão é essa expressão que Jesus, por pelo menos 6 vezes, ele introduz da seguinte maneira: ouvistes o que foi dito? E aí ele diz, eu porém vos digo. Essa expressão, na verdade, Jesus está fazendo uma crítica. Uma crítica a quem? Aos fariseus e aos escribas. Por quê? Nós encontramos ali a realidade de que os escribas e os fariseus tinham uma missão, uma responsabilidade, uma tarefa no meio do povo. Qual era? Eles iam na lei de Moisés, e eles faziam o processo da interpretação daquela lei, e eles então ensinavam para o povo a interpretação que eles tiveram do texto. Então, o que o povo reproduzia, praticava, estava muito mais atrelado com a interpretação que eles faziam do que propriamente o sentido original do texto. E Jesus então ele vai usar essa expressão, falando ao povo abertamente, vocês ouviram o que foi dito? Ele está dizendo, você sabe o que a interpretação que estão dando para vocês, o que estão ensinando a vocês, diz tal coisa, mas eu porém vos digo. E aí Jesus vai na essência dos mandamentos de Deus. Jesus faz a verdadeira interpretação. Jesus dá a interpretação legítima para o tema, seja ele qual for. Algumas vezes ele vai usar essa forma de comunicação, e aqui ele está tratando especificamente da questão do divórcio. A lei de Moisés, a qual estamos nos referindo, ou que era o tema lá, de Mateus capítulo 5, 31 e 32, está em Deuteronômio capítulo 24, do 1 ao 4, é onde vai falar sobre a questão do divórcio. Então, para nós entendermos esse texto, preste atenção nisso, para nós entendermos esse texto do Sermão do Monte, na parte do divórcio, nós vamos separar em 3 espaços essa meditação de hoje. Primeiro, nós vamos ver o que estava de fato escrito lá na lei de Moisés. Depois nós vamos ver qual era a interpretação que os escribas e fariseus estavam dando para aquele texto.
E nós vamos depois ver o que Jesus disse a respeito desse problema, ok? Então vão ser 3 pontos aqui que nós vamos chegar a uma conclusão, se assim o Senhor nos permitir. Primeiro ponto, então, o que a lei de Moisés de fato fala sobre o divórcio? Antes de entrar na lei, eu quero dar um pano de fundo para vocês entenderem o drama. Primeiro, antes de Deus dar a Moisés e ao povo a lei, ali no Monte Sinai, o que acontecia, o que era comum acontecer? Não havia digamos assim, o reconhecimento do matrimônio da forma como passou a ser. As pessoas se uniam, as pessoas se formavam uma família, mas daqui a pouco o homem, ele acordou emburrado, olhou para a mulher, estava muito descabelada de manhã, ele corria com ela de casa, por qualquer razão. Deixava a mulher na Rua da Amargura, sem direito algum, corria com ela de casa. A mulher queimou o arroz, nossa, pecado mortal, acabou. Os homens descartavam as mulheres, isso é fruto de uma sociedade machista, é verdade, opressora, que tinham as mulheres como objetos, como propriedade. E as mulheres saíam então nessa condição sofrida, simplesmente porque ele enjoou da mulher. Daqui a pouco, né, ele olha assim, olha, tu já não está mais tão gatinha quanto há uns 10, 15 anos atrás, ou 20, eu estou buscando agora ser feliz, eu quero uma nova experiência. Isso não parece moderno? Esse tipo de linguagem, de postura, não te parece muito próximo do que acontece nos dias de hoje, sim ou não? Muito comum. Isso acontecia. Então, por qualquer razão, os homens lançavam as mulheres na Rua da Amargura. Porém, havia um entendimento de que uma vez que aquela mulher havia sido do fulano de tal, aquela mulher, ela sendo jogada para fora de casa, se ela fosse então querer contrair construir uma nova família, e alguém visse ela com outro homem, ela poderia ser morta. Ela era discriminada. Por quê? Porque ela já era propriedade de um outro, mesmo que esse outro tivesse a abandonado, mesmo que esse outro não quisesse mais saber dela. Vocês percebem o problema social disso? Vocês conseguem perceber o drama para as mulheres, para as crianças? Isso era comum. Então, quando vem, o Senhor traz a lei e revela a Moisés. Na verdade, quando ele dá a lei do divórcio, o enfoque não é o divórcio, é o matrimônio. É uma maneira que o Senhor deu para proteger as mulheres. Quem diz que a Bíblia é machista, não sabe o que diz, a bobagem que fala. A Bíblia é libertadora das mulheres no sentido dos princípios, da valorização da mulher. Quem pensa ou quem segue qualquer linha extrema, seja o machismo ou seja o feminismo, não reproduz os preceitos das Escrituras e não reflete o amor de Deus para com as mulheres ou para com os homens quando estão no caminho reto. Então, naquele momento, Deus entrega na Torá um mecanismo de proteção às mulheres. Mas agora vamos ver o que o texto diz em Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4. Diz assim o texto: se um homem se casar
e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio, ou seja, divorciou a segunda vez, e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não traga culpa sobre a terra que o Senhor seu Deus lhes dá como herança. Primeira coisa aqui que nós temos que entender é que o tratamento do problema não diz respeito ao adultério em si, porque o problema do adultério, segundo a Torá, era resolvido de outra forma. Qual era a forma que se resolvia o adultério? Apedrejamento. Sensível assim. E o detalhe, o apedrejamento era para os dois, o homem e a mulher. Não havia acepção aqui. Então, não está necessariamente tratando de adultério aqui, mas ele está falando de questões avaliadas como impureza. Aqui fica um parênteses. É aqui que entraram os fariseus e os escribas, porque não fica tão claro o que seria essas tais impurezas. Eles fazem interpretações, e nessas interpretações criaram tradições que desvirtuaram, perverteram completamente o que o texto originalmente queria dizer. Mas vamos lá, tem mais coisa aqui. Quando a situação, o problema maior da questão citada por Jesus, a questão do divórcio, o motivo real que os homens estavam buscando, os intérpretes da lei, eles começaram a aplicar sobre aquela pequena palavra, ele cita ali, deixa eu ver qual é a palavra mesmo, exceto por questão vergonhosa, coisa vergonhosa. Ele diz que essa coisa vergonhosa, eles começaram de novo a encaixar qualquer coisa ali. Nos dias de Jesus, havia duas escolas rabínicas, Hilel e Shammai. Hilel era um rabino mais liberal, ele era bem liberal. Shammai era mais conservador. O que vocês acham que o povo preferia ouvir, Hilel ou Shammai? O conservador ou o liberal? O liberal. Então, a ideia que estava sendo transmitida, que estava sendo comunicada era essa. Não. Qualquer coisa dizia que era vergonhoso. De novo, queimar o arroz era vergonhoso. Sei lá, qualquer coisa podia ser qualificada como vergonhoso, e isso acabavam eles dando o direito ao divórcio por qualquer razão, por qualquer motivo. O que mais o texto nos diz? A lei mosaica, ela termina com o sofrimento das mulheres e crianças que ficavam abandonadas. Por quê? Porque ela garante segurança para a mulher, garantia. Se por uma razão legítima ela fosse divorciada, na hora que ela saísse de casa, e se ela viesse a conhecer uma nova pessoa e ter um novo casamento, a carta de divórcio que ela tinha protegia ela de ser morta.
protegia ela de ser mal interpretada. Inclusive, essa carta de divórcio tinha que ser lavrada na presença de 2 testemunhas, para que ela tivesse plena segurança do que estava acontecendo. Dentro da lei de Moisés, nós encontramos 3 princípios. Primeiro princípio: divórcio limitado a determinadas causas. Esta coisa vergonhosa, que compreendes que poderia ser um defeito natural, moral ou físico que fosse qualificado como impureza ou imundícia. Isso não é claro para os nossos dias, o que vinha a ser, mas certamente nos dias de Moisés isso era bem compreensível. E tinha relação com o pecado. A impureza tinha relações também com imoralidade. Notem que de todas as possibilidades que os homens tinham para se desgostarem da mulher, é interessante que a Bíblia não fala muito no sentido inverso, da mulher promover o divórcio, era mais o homem, porque era quase inconcebível naquela época a mulher ter essa iniciativa. Nós vamos ver que no Novo Testamento isso já vai surgir, por parte das mulheres também, certo? Mas a questão pontual aqui, ela fala sobre essa restrição. Nós vivemos dias hoje, por exemplo, que a pessoa casa e depois ela diz assim: olha, nós tivemos incompatibilidade de gênios. Já viram gente que se divorcia porque tem incompatibilidade de gênios? Quem já viu isso? Por que está divorciando? Não, é porque a gente deixou de se gostar. Aí eu não amo mais. Aí eu não gosto, não sinto mais nada. Todas essas possibilidades que hoje são cogitadas, a lei de Moisés não contempla. Não contempla. Não dá vazão para isso. E nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, onde o casamento tem valido praticamente nada. Há uma desvalorização do casamento. E a palavra de Deus, ela traz um peso tão grande para o matrimônio, para o casamento, a tal ponto que o Senhor Jesus faz o comparativo, ele usa como ilustração o casamento para explicar a relação dele com a igreja. O casamento é a maior proclamação profética, é a maior revelação que a sociedade pode ter do que diz respeito àquilo que Deus quer fazer conosco. O casamento carrega toda essa simbologia. Não é à toa que Satanás quer de todas as formas destruir os matrimônios. A gente se assusta. Eu não me assusto com o que o mundo tem feito. Eu me assusto como crentes muitas vezes tratam a questão do casamento, da mesma forma que o mundo trata. Às vezes olhamos casamentos lindos, caríssimos, celebrações chiquérrimas, declarações profundas de amor. Dali 2 meses vem comunicado: estamos nos divorciando. Como assim? Como assim? O que é isso? Que brincadeira, que palhaçada é essa? Que tipo de crente estamos sendo ou aceitando ser? Não, irmãos, nós não casamos para fazer teste. Se der certo, Deus; se não der, a gente tenta com outro. Não. Existe uma exceção que Jesus considerou, e nós logo vamos tratar dela. E o apóstolo Paulo depois trata de uma segunda exceção, que também vamos tratar dela. Fora isso, o caminho para
o ajuste, o caminho para um casamento dar certo é ser humilde, é amar, é ser paciencioso, é ser bondoso, é manifestar o fruto do Espírito. Eu duvido que num lar onde se manifesta o fruto do Espírito, esse lar vá terminar em divórcio. O problema é a dureza dos corações. O problema é a dureza dos corações. Avançando no texto, ou nos princípios, falei do primeiro princípio, que o divórcio ele é limitado, não é mais aquela gandaia que era. Segundo princípio, qualquer homem que se divorciasse tinha que dar a carta de divórcio, se fosse legítimo, Antes a mulher simplesmente era corrida de casa. A repudiada poderia ser acusada de infidelidade ou adultério, podendo ser apedrejada. Ela foi descartada e ainda corria risco de vida. Então Deus manda dar o divórcio para proteção da mulher. Esse é o segundo princípio, E o divórcio, irmãos, naquele contexto, tornou-se uma medida formal e séria. Sabe aquele ditado popular, o casado é aquele que... Nunca ouviram? Que bem vive. Essa era a ideia. Não, gostei de ti, gostou de mim, vamos ficar junto, estamos casados. Estão casados? Não. O que o Senhor estabelece aqui é uma formalidade. Sim, casamento ele é um ato solene. Há uma formalidade. Eu não estou falando de festanças e gastos necessários. Não estou falando disso. Há uma formalidade diante de Deus e diante dos homens. A formalidade diante de Deus ela é estabelecida pela bênção ministrada, impetrada diante de testemunhas que atestam que aquele homem, que aquela mulher fizeram um pacto matrimonial. Há testemunhas disso. E há também o registro na conjuntura atual. Antigamente era um ato só, depois separaram o civil do religioso. Antigamente era um evento só, mas se foi separado, continua necessário os dois elementos, o civil e o religioso. Tem gente que às vezes vem e diz assim, pastor, abençoa as nossas alianças aqui, porque a gente quer casar. Deus assim, tá, e o civil? Não, o civil nós não vamos fazer. Como assim? Há um ato solene, há um compromisso, um pacto que é feito diante de Deus e dos homens. Quem não quer assumir toda a responsabilidade na chegada, facilmente rompe compromisso para a saída. Quanto mais fácil é a entrada, mais fácil é a saída. Então tá, a gente nem é casado mesmo. Eles vêm com esse papo, é mais fácil, a gente nem é casado mesmo, vai cada um para sua casa de volta. Gente, tudo que eu estou falando aqui vai na contramão de toda a nossa sociedade nos dias de hoje. Vai na contramão da cultura vigente. Vai na contramão do que o povo tem ensinado por aí. Mas e daí? O que nós vamos ensinar? O que a Bíblia diz ou o que a sociedade gosta e quer ouvir? Onde está o nosso compromisso e a nossa responsabilidade? É isso que nós temos que pesar. Amém? E mais que isso, não é só eu pregar esse fundamento. É igualmente importante que você compreenda esse fundamento, que você assimile esse fundamento, que você reproduza esse ensinamento, ensine sobre isso, ensine os seus filhos, ensine a geração. Não tenha embaraço, vergonha de se posicionar. O que é certo, o que é errado. Não existe essa ideia, cada um tem a sua verdade. A verdade é uma só. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Não existe eu sou o caminho, uma das verdades. Ele é a verdade. Então tudo o que ele ensinou é a única verdade. Se você acha que a ideia diferente dessa é uma possibilidade de verdade, você já está sendo manipulado por uma série de ideologias malignas e satânicas. Não caia nessa rede, é armadilha. Amém? Que silêncio, hein? A coisa está feia hoje. Terceiro princípio da lei mosaica é que se a carta fosse emitida, o homem não poderia voltar a casar-se com a mesma mulher se ela tivesse contraído um novo divórcio no meio desse tempo aí. Ela não poderia querer ter um terceiro casamento voltando para o primeiro. Isso era, diante de Deus, uma abominação, porque afinal de contas, o porquê então se separou da primeira vez? Por que se divorciou? Porque um dos princípios aqui colocados é que Moisés não ordenou o divórcio. Está entendendo? O divórcio não era uma obrigação do homem, ele era uma possibilidade num caso extremo, que nós vamos tratar logo mais, com mais clareza. Uma possibilidade. Qual o princípio que deve reger o matrimônio? O princípio do amor, do perdão. Quem aqui já teve que perdoar o seu cônjuge? Quem já teve que perdoar o seu cônjuge? Quem já teve que exercer o amor quando na verdade você estava ali indignado com alguma coisa, mas você optou por amar mais do que se indignar? Isso é casamento. Casamento, irmãos, é uma escola diária. Nos ensina todo dia. E não é fácil. Tanto não é fácil que o apóstolo Paulo falou com todas as letras lá em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vai tocar nesse ponto, diz, olha, é mais fácil ficar como eu estou. E Paulo, a gente sabe que estava só, né? Não se sabe ao certo se ele era viúvo, se ele sempre foi solteiro, ou se ele era divorciado. O fato é que ele estava só, no tempo da sua conversão e ao longo do seu ministério. A Bíblia não traz detalhes sobre isso, tudo que for falado sobre isso é especulação, é possibilidades. Mas, falei dos princípios lá que diz respeito à lei de Moisés. Vocês entenderam que a lei de Moisés veio para proteger principalmente as mulheres, sim ou não? Na questão do divórcio, a lei do divórcio veio como proteção da vida. Houve a possibilidade, mas ela era restrita, não era por qualquer coisa. Agora vamos ver o que os fariseus e os escribas falavam a respeito da lei de Moisés, como eles pegaram aquele texto, interpretavam e ensinavam o povo, e depois vieram até questionar Jesus sobre isso. Acentuamos o verso 5:32, diz assim, só para lembrá-los: eu, porém, lhes digo, lembra, Jesus tinha dito, né? Vistes o que foi dito? Eu, porém, lhes digo, que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, Jesus deu um choque contrário a tudo aquilo que estava sendo ensinado pelos fariseus. Jesus restringiu, ele disse, a única coisa que possibilita conceder um divórcio é a imoralidade. Essa expressão imoralidade aqui, ela compreende várias possibilidades dentro da questão sexual. Não necessariamente apenas o adultério, mas o adultério com certeza incluso. E por que isso? Porque
quando um casamento é estabelecido, há um pacto feito de os dois se tornarem uma só carne. E quando a pessoa traz uma terceira para dentro dessa relação, esse pacto, essa aliança, ela é quebrada. Vamos trabalhar um pouquinho mais depois sobre esse ponto. Nós estamos falando sobre o ensino dos fariseus e escribas, né? Eu estava antecipando um pouquinho a fala de Jesus. O ensino dos fariseus e escribas, eles diziam que a lei de Moisés ordenava e até recomendava que um homem se divorciasse de sua mulher sobre várias condições. Chegavam a afirmar que se um homem deixasse de gostar da sua esposa, ou se por qualquer motivo encontrasse nela algo que lhe parecesse insatisfatório, isso se constituía uma impureza na mulher. E com isso, a injustiça com as mulheres era imensa. Notem que o que os fariseus estavam fazendo era trazer de volta o problema das mulheres antes de Deus dar a lei para Moisés. Eles distorceram, eles criaram um conceito e uma tradição e desconsideraram de verdade o mandamento. Isso é gravíssimo. O que eles estavam fazendo era gravíssimo e Jesus dá de frente, dá de cara com essa questão. O que os fariseus estavam prezando era simplesmente pelo formalismo de conceder a carta. Antes não tinha carta. Eles, ao invés de entenderem o ensino, que é de um casamento sólido, do perdão, da restauração, do crescimento juntos, isso eles desconsideraram, mantiveram as suas paixões, mantiveram os seus impulsos carnais salientes e botaram um paninho por cima, dizendo assim, não, mas nós seguimos à risca o documento, nós fornecemos o documento, a carta de divórcio, é direito delas, nós damos esse direito a elas. Hipócritas. Hipocrisia pura, são imorais, desconsideram a vontade de Deus. Era isso que os fariseus estavam ensinando, distorcido. E aí então entra Jesus, que é a nossa terceira parte da nossa reflexão de hoje. Jesus vem com isso, eu vos digo, quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade. Aí nós temos que puxar o texto de Mateus 19, do 3 ao 9, onde Jesus vai de novo tratar desse ponto, com mais detalhes, porque ele novamente é inquirido pelos fariseus a respeito do divórcio, e os fariseus queriam fazer uma pegadinha com Jesus. E o texto diz assim, Mateus 19, do 3 ao 9. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando, deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? Olha aí a pergunta dos fariseus. Deve-se. É como que se fosse obrigatório. E por qualquer motivo, no verso 4 diz assim, vocês não leram as escrituras? Eu fico fascinado com a sabedoria de Jesus, a forma como ele não entra nas enrascadas das falas dos camaradas, e ele devolve assim no toma lá da cá, com muita propriedade, ele vai no X, no âmago da questão. Ele vai lá e diz assim, né? Vocês não leram as escrituras? Tipo assim, vocês são os doutores, os mestres da lei, e vocês ficam falando isso, vocês não leram o que está escrito lá? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher.
e disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma versão que vai dizer uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Pá! Um soco no queixo, um cruzado, um direto, sei lá, um gancho, mas foi para nocaute. Porque Jesus não se apegou à situação que Moisés ali, trouxe para o povo diante da lei de Deus, a partir de um problema social, um caos social. Jesus foi lá na raiz, na origem, na vontade diretiva de Deus, e não na permissiva. A vontade diretiva de Deus fica claro quando ele diz, o próprio Deus diz: homem e mulher, deixa homem, pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois vão ser uma só carne. Há uma unidade construída, há um pacto selado. Irmãos, e Deus é tão detalhista nessas questões de pacto, tão detalhista, que eu vou falar para vocês uma coisa assim, para você ficar pensando. Tudo que Deus fez tem uma razão. Há um tempo atrás eu até já cogitei, já coloquei isso aqui numa ministração já há algum tempo atrás. O casamento, irmãos, ele é celebrado. O casamento, ele tem um reconhecimento nos céus e na terra. E o casamento, ele é homologado a partir do relacionamento íntimo do homem e da mulher. Quando se dá esse momento, ali então é homologado essa fusão, essa conexão seríssima, ao ponto de a palavra de Deus trazer uma advertência, dizendo aos homens: o homem que se une a uma prostituta se torna um com ela. Quando ele fala da responsabilidade de manter o matrimônio seguro. E quando eu falo dos detalhes de Deus, vejam bem, Deus faz a mulher com uma pelezinha chamada ímen. Essa pelezinha, ela não tem função nenhuma na vida da mulher, utilidade nenhuma. Tem alguma utilidade? Nada. Porém, como Deus vê o casamento, o matrimônio, um pacto, uma aliança, e todas as alianças de cunho, vamos dizer assim, as alianças que representam pactos maiores, que diz respeito à salvação, esses grandes pactos, eles são marcados por sangue. Sangue é a moeda dos grandes pactos. A mulher tem essa pelezinha, e quando ela tem o seu primeiro relacionamento, o que rompe esta pelezinha? O que naturalmente promove? Sangue. Aquele momento torna os dois pactuados. É por isso que a virgindade nos tempos bíblicos era tão prezada, tão valorizada. E por não conhecerem isso, hoje a sociedade ridiculariza disso. E o que é mais triste, lidamos muitas vezes com pessoas que se declaram cristãs e que não valorizam a sua pureza. Há alguns anos atrás, uma tristeza profunda para um pai e para uma mãe era saber que a sua filha havia perdido a virgindade antes do casamento. Ainda diziam:
O rapaz fez mal para a moça. Não era assim? Há tempos atrás? Tem gente que nem sabe do que eu estou falando, mas tem gente que sabe. O rapaz fez mal para a moça. E fez mal mesmo. Um fez mal para o outro. Essa é a verdade. Infelizmente, a nossa cultura machista não tinha o mesmo rigor para os homens. E há tempos atrás, os homens, os pais, pegavam os seus filhos, meninos de 13, 14, 15 anos, e diziam: meu filho, eu vou te ensinar a ser homem, e levava aquele garoto para um prostíbulo, para ensinar a ser homem. Isso é uma sociedade sem Deus, sem temor de Deus, sem conhecimento de Deus. Nossos filhos, sejam eles meninas ou meninos, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance e na nossa responsabilidade para trazê-los no altar puros, intactos, um e outro. É isso que glorifica a Deus. Estão entendendo? Pastor, mas já aconteceu. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Entramos em arrependimento, nos convertemos de verdade, mas não podemos voltar à prática do pecado. O casamento é algo tão sério e ele traz uma regulação, uma regulamentação sobre a vida. Acaba com a brincadeira do test drive. Não, nós vamos experimentar, ver se a gente dá certo. Esses dias eu ouvi de um camarada que já foi pastor. O cara já foi pastor. E por razões da vida acabou se dando mal na vida, enfim, uma tristeza. E ele diz: não, eu estou com uma mulher agora aí e tal, mas eu não vou me atirar em casamento assim de cara. Primeiro vou ver se vai dar certo. A gente está morando junto, a gente está se testando, porque imagina se daí casa, assume um monte de compromisso e não dá certo. Ei, que Bíblia você anda lendo? Que caminho você vai? Quais são as vozes que você escuta? Que ensino você tem? Decepcionante, triste, infernal. Essa é a palavra, infernal. Jesus foi direto com eles, abriu apenas uma concessão. Ele retrocede ao princípio e vai dizer lá: Deus fez o homem e mulher. E por que isso? O casamento, essa união, irmãos, que forma uma família, tem um objetivo nobre de atender uma missão que é dada por Deus. Toda família tem uma missão que é dada por Deus para ser cumprida nessa existência, onde cada um tem um papel diferente nessa missão e onde Deus vem e cobra do homem, em primeiro plano, a responsabilidade por conduzir a sua casa, a sua família, na direção do cumprimento dessa missão. 4 anos atrás, mais ou menos, quando Deus começou a mover o meu coração, a entender que Ele queria algo através de nós, no continente europeu, e isso Deus foi falando comigo. Eu fiquei por algum tempo ainda, só eu e Deus, sobre essa questão. Quando eu cheguei para a Cristiane, chamei ela para conversar, foi a primeira pessoa que eu conversei, evidentemente, sobre o assunto. Isso já estava grande dentro de mim, e eu cheguei e compartilhei com ela as visões que eu estava tendo, e me impactou a resposta que ela me deu naquela época. Ela me disse: Levi, eu não preciso que Deus fale comigo a respeito disso. Eu preciso que você tenha certeza que Ele falou contigo. E aonde tu for eu te acompanho. Isso, irmãos, é entender a missão. Isso é entender o papel dela dentro
do nosso casamento, do nosso pacto. Há uma missão, Deus tem uma missão para que a nossa família cumpra, e ela entende o papel dela nessa missão, e não gera dificuldades, mas gera apoio. Isso é família. Temos as nossas rusgas do dia a dia? Temos. Tem dia que eu tenho que pedir perdão para ela, tem dia que ela tem que pedir perdão para mim, tem dia que a gente é só alegria e festa, tem tudo isso. É a vida. Mas quando trata das coisas essenciais, elas estão ali. São os pilares que mantêm uma família de pé, que não cogita a possibilidade de um divórcio. Percebem? Compreende isso? O questionamento: mas então por que Moisés deu a carta de divórcio? E a resposta de Jesus foi: por causa da dureza dos corações. É uma concessão. Moisés trouxe ali uma concessão por causa da dureza dos corações, porque se não houvesse dureza no coração, ninguém se divorciava. Se não houvesse dureza de coração, ninguém tornava o seu relacionamento imoral ou impuro. É dureza de coração, é não se sujeitar à vontade de Deus. As consequências vêm pesada. Então, a lei original continua vigente diante de Deus, mas introduziu uma legislação temporária para atender às condições prevalentes. Na vontade diretiva de Deus, vale a insolubilidade do matrimônio. Esse é o primeiro princípio das palavras de Jesus. O segundo é: Deus nunca ordenou o divórcio. Essa era a fala dos fariseus, que Moisés tinha ordenado o divórcio, e Jesus rebateu: ele nunca ordenou o divórcio. A lei que prevalece deve ser a lei do amor e do perdão. Amém? Qual é a lei que deve prevalecer dentro de casa? Amor e perdão. Ah, mas é que não tem mais aquela chama, é que, sabe, aquele fogo, sabe, aquilo, acabou, sabe? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês: essa paixão, essa chama, isso vai e vem, vai e vem. Tem dias que vem, tem dias que vai, dias e dias. Tem dia que o homem passa na frente da esposa e a esposa olha assim: meu Deus, parece um espantalho. Aí no outro dia passa o mesmo homem na frente dela e ela assim: uau, meu homem. Aí o camarada um dia olha para a esposa e, mesmo que passar por um cabo de vassoura, diz nada, emoção nenhuma. Já no outro dia o cara baba, fica, emoções vão e vêm. Hoje de manhã eu fiz essa brincadeira aqui, né? Aí na saída tinha um casal de irmãos muito querido. Aí ele disse para ela: vamos embora, meu cabo de vassoura. Ela disse: vamos, meu espantalho. Eu dei a mesma risada que vocês deram agora. Alimente, realimente, todos os dias. É uma arte diária. Amar é sacrifício. Amar não é coração explodindo, é sacrifício. Todos os dias. Quando você faz a comida e não está a fim de cozinhar, quando você vai lá e atende uma necessidade que o teu cônjuge precisa, mas tu não tem nenhuma vontade de fazer aquilo. Quando você se deita com seu cônjuge e ele dá aquela chamadinha de código especial e você não está com nenhuma vontade,
mas por amor você se envolve. Todos os dias, algo nos leva a praticar o amor, ou então a gente vai endurecendo o coração, e a dureza do coração vai levando as pessoas a olhar para fora da sua casa como alternativa para viver, e aí vem a ruína, aí vem a desgraça. E o que vem lá fora, muitas vezes vem com uma falsa propaganda de que, agora eu achei, e não achou coisa nenhuma, vai repetir tudo de novo, com outras pessoas, em outros relacionamentos, em outros traumas. O que vale é a lei do amor e do perdão. Quero lembrar vocês, concluindo, é que, como Jesus disse, não há uma obrigatoriedade no divórcio. Até mesmo o adultério, irmãos, é passível de perdão. Até mesmo o adultério pode ser perdoado e um casamento pode ser restaurado. A condição aqui, quando Jesus deu essa concessão, diz respeito à ideia de alguém querer trazer para dentro da aliança uma terceira pessoa. Tem o homem e a mulher, e este homem então, ele quer ter um outro envolvimento, e manter esse outro envolvimento com a aceitação do seu cônjuge, e isso é incabível. É nessa condição, Jesus disse, divorcia. Você não tem que viver esse jugo, ser liberto. O pacto entre um homem e uma mulher. Não tem outras configurações. A sociedade de hoje abre para qualquer possibilidade. Há bastante tempo atrás, uma senhora veio num culto, e depois ela não era da igreja, depois ela disse assim, pastor, eu precisava que o senhor conversasse com meu marido, nós estamos vivendo um drama, estamos por nos separar. Deus, tá bom. Aí ela me passou o contato, ele era um militar, e aí eu fiz contato com ele, ele se dispôs, veio até mim, nós sentamos para conversar, um cara forte, bigodão, tal, macho assim. E aí eu fui conversar com o cara, e o problema dele era o seguinte, ele queria ter uma terceira pessoa no relacionamento, ele queria que a esposa aceitasse, só que essa terceira pessoa era um outro homem. Ser uma outra mulher já era grave, mas ele tinha conhecido um outro homem, se apaixonou, e queria que a esposa admitisse, aceitasse. Ele não queria se divorciar dela, ele queria viver esse triângulo amoroso. E ele queria que eu convencesse a mulher dele de aceitar isso. Afinal de contas, eu sou pastor, eu tenho que reconciliar as partes e tal. Vocês entendem como a mente pode distorcer as coisas de uma forma absurda? E eu tive que falar as verdades para ele, daí ele achou que eu era um péssimo pastor. Não tem problema. Para finalizar de verdade agora, Paulo, ele entrou num ponto que Jesus não entrou na questão do divórcio. E Jesus não entrou nesse ponto porque não existia esse problema até os dias de Jesus. Esse problema passou a existir a partir dali, que era, o evangelho começou a ser pregado, e as pessoas começaram a se converter. Às vezes se convertia só o marido, às vezes se convertia só a esposa. E aí, Paulo dá a instrução lá em 1 Coríntios 7, de que o crente não deve se apartar, não deve se divorciar do seu cônjuge que não é crente, se ele consentir. Agora, há casos, e eu já tratei de situações assim, de que o cônjuge não crente não aceita a conversão do seu marido ou da sua mulher. E ele chega e diz assim, tu vai ter que escolher ou esse teu Jesus ou eu. Quem que deve ser escolhido?
E se for uma mulher que depende financeiramente do marido, e ela não tem trabalho, já tem uma certa idade, não tem ninguém por ela, é Jesus ou é o marido? Hein? Continua sendo Jesus. Nestes casos, o apóstolo Paulo regulamenta, é por isso que ele vai dizer assim: sobre isso digo eu, não o Senhor, porque o Senhor tinha dito a respeito do adultério, agora ele está falando de uma coisa que Jesus não disse, por isso Paulo diz: digo eu, não o Senhor, que nesses casos, se o cônjuge dispensa o marido ou a esposa crente, este fica livre, mediante o divórcio, a ter uma nova família. É o caso de repúdio. Então, essas duas concessões podem ser contempladas pelo divórcio, nenhuma outra. Então, se vocês aí nas suas brigas conjugais já suscitaram essas possibilidades, reveja a sua obediência a Deus. Reveja o que você vai fazer de sua vida, porque Deus tem algo bem claro. A questão é: vou ser obediente ou vou seguir o curso desse mundo, segundo os padrões da sociedade? São escolhas. Amém?